Olá, eu sou Pipoca, aquela ali ainda é minha mochila, essa aqui ainda é minha cadeira, esse aqui ainda é o meu violão. Seja bem-vindo a mais um Informa Circo e hoje eu decidi falar sobre competição. O que acontece é que recentemente a gente acabou de virar o ano para 2017 e isso acaba trazendo algumas reflexões sobre conclusões de ano e outras coisas. E uma dessas coisas foi eu ter parado um pouco para pensar sobre há quanto tempo eu fazia circo e também pensar um pouco sobre o que eu consegui desenvolver de circo nesse último ano. E quando eu parei para pensar sobre o tempo de circo, eu acabei lembrando de algumas pessoas que usam isso como parâmetro meio que de competição. Tem muita gente por aí que chega e fala: eu faço circo há 15 anos, então tecnicamente eu sou melhor do que alguém que faz há 10. Não chegam a falar exatamente isso, mas muitas vezes querem dizer isso. E obviamente se você parar um pouco para pensar, na verdade o tempo que você pratica não necessariamente quer dizer o quão melhor você é. Afinal você pode acabar treinando meio que as mesmas coisas e não desenvolvendo tanto assim, enquanto outras pessoas podem acabar focando melhor, ou conseguindo melhores referências, ou ter melhores professores e acabar desenvolvendo muito mais rápido, ou seja, em muito menos tempo. Na verdade eu acho que isso é a coisa mais comum que isso acontece por aí. E não necessariamente só em circo, mas em qualquer outra área. A questão é que isso também me fez pensar sobre o que seria ser melhor uma pessoa do que a outra dentro do âmbito do circo. Só que isso é bem complicado de mensurar porque o circo não funciona exatamente como uma atividade física, um esporte, e também não funciona exatamente como uma modalidade de arte. É claro que ela é uma modalidade artística e também é uma atividade física, mas não são exatamente só isso. E aí a gente entra em outra discussão também bem complicada de como categorizar essas coisas. O lance é que, por exemplo, se você pegar uma ginástica artística ou algum outro esporte competitivo individual, nesses esportes é um pouco mais fácil de você conseguir mensurar que, por exemplo, esses exercícios aqui, esses movimentos são mais complexos e mais difíceis de você realizar do que esses movimentos. Logo, quem faz esses daqui é melhor do que quem faz só esses. E você até consegue aplicar alguns conceitos disso dentro do circo, como por exemplo, se você pegar alguém que joga 7 bolas e alguém que joga 5 bolas, você naturalmente vai entender que quem joga 7 é melhor que quem joga 5. Só que ao mesmo tempo aí as coisas ficam um pouco mais complexas quando você entra na parte mais abstrata da questão artística da coisa. Porque, por exemplo, um número com 5 bolas pode ser muito mais interessante, muito mais criativo, dependendo de como ele se desenvolver e dependendo de como o artista for, do que às vezes um número que pode ser mais simples e mais sem graça, só que usar 7 bolas. Então talvez ele seja mais desafiador tecnicamente, mas não necessariamente mais interessante. Então pode ser que ele seja melhor em algumas questões, mas pior em outras. Ao mesmo tempo que se você for analisar friamente pela parte técnica, também pode ser que você consiga fazer números tecnicamente muito mais complexos com 5 bolas do que com 7 bolas. Mas é claro que eu estou aplicando isso necessariamente para malabares por ser uma coisa mais prática e o exemplo que eu consegui pensar na minha cabeça agora, mas também você pode aplicar isso em outras áreas do circo. Só que aí abrem precedentes para outras reflexões, como por exemplo a questão de que cada um tem o seu melhor e você não devia se preocupar com quanto tempo você demora para poder chegar em certo movimento ou alguma coisa assim, já que cada um tem o seu ritmo e cada um tem o seu limite, você não deveria se comparar com as outras pessoas. Só que eu também consigo ver o lado bom da parte competitiva, porque por exemplo muitas situações de inspiração de outros artistas acaba sendo meio que uma espécie de competição também. Como por exemplo, seguindo na ideia do malabares, tem alguns artistas que eu conheço que jogam 7 bolas muito bem, e ver o vídeo deles me motiva a tentar ficar no mesmo nível que eles ou superar eles. E isso de certa forma é um tanto quanto de competição. O problema mesmo é quando algumas pessoas têm algum tipo de limitação física ou alguma outra coisa que complica na hora delas competirem diretamente com alguma outra pessoa que treina junto com elas ou alguma coisa assim. E isso faz com que elas se sintam mal e não desenvolvam tão bem. Como por exemplo, você ter um grupo de alunos e um deles se desenvolver muito mais rápido do que os outros. Às vezes porque aquele aluno já fazia balé ou já fazia alguma outra atividade física antes e os outros alunos não. Então às vezes por mais que os alunos entrem na mesma época, um aluno pode acabar desenvolvendo um movimento diferente ou mais complexo em uma semana, enquanto os outros demoram um mês e meio. E isso fica um pouco mais complexo quando, por exemplo, você tem uma sala, sei lá, com 10 alunos e 9 deles são muito bons, são muito prodígios e o outro é normal. Só que por meio de comparação, essa pessoa que estaria no nível normal acaba se sentindo mal por conta dos outros alunos. E isso pode acabar sendo um tanto quanto desestimulante para essa pessoa. Então, por conta dessas variações e tudo mais, eu sempre tentei trabalhar de forma que não ficasse tão competitivo, mas que tivesse um pouco de competição também para poder tirar a parte boa da competição. Só que como eu disse, isso tudo é bem delicado e bem complexo. Existe uma linha bem
tênue entre as duas questões sobre quando você está competindo demais ou quando você está competindo de menos. E outro ponto interessante e um tanto quanto complexo de competição dentro do circo são os festivais que eu já tratei aqui no canal. Tanto o Festival Internacional de Monte Carlo quanto o Festival do Cirque de Deman. Os dois são eventos que premiam artistas de circo e que servem para meio que dar uma bolsa para estimular eles a continuar trabalhando naqueles números. Só que ao mesmo tempo eles precisam colocar todos os artistas para meio que competir mesmo, para poder definir quem deles é o melhor. Tem que ter uma certa seleção para poder receber essa bolsa. Só que a questão que deixa isso mais complexo é que, por exemplo, na ginástica artística, como eu já falei antes, existe uma divisão de aparelhos que é bem clara. Então você tem lá, sei lá, solo acrobático, aí eles vão lá e fazem uma competição dentro daquele aparelho com artistas que vão praticar aquele aparelho. Daí eles têm uma série de listas de movimentos que tem a sua pontuação e as questões de complexidade dos movimentos, além dos movimentos obrigatórios também. E dependendo de todas as notas e tudo mais, eles fazem uma média e separam quem foi o melhor. Só que nas competições de circo, a questão é que circo é uma coisa muito abrangente. Você tem várias, na verdade tecnicamente infinitas possibilidades, infinitas variações de modalidades de circo. Porque além de já terem várias que são bem conhecidas, você pode criar a sua a qualquer momento. Seja vindo com ideias novas e criativas que ninguém nunca viu antes, ou então misturando algumas outras coisas. Então pra mim acaba sendo uma coisa meio complexa, que seria como você fazer uma competição musical entre pessoas que tocam violino, violão, bateria, guitarra e outros instrumentos. É difícil você dizer o que seria melhor ou pior dentro de tanta variedade. Só que ao mesmo tempo eu entendo também que você não pode criar várias subdivisões e fazer vários campeonatos para poder selecionar os melhores de cada aparelho ou alguma coisa assim. Até porque, como eu disse agora há pouco, você também acaba limitando a questão da criatividade da pessoa criar os seus próprios aparelhos. Então vai ficar muito mais complexo de você ter a competição do Festival Internacional do Cirque de Deman dentro da categoria tecido acrobático. Talvez não tivesse nem candidatos suficientes, talvez não fosse um show tão interessante assim para o público assistir, e talvez tivessem categorias que tivessem um representante só ou alguma coisa assim. Então ao mesmo tempo eu também entendo a questão deles terem que misturar tudo num show só. Até porque um dos princípios da ideia dos festivais é justamente ser algo interessante e atrativo para o público, para que eles consigam arrecadar a grana para justamente poder pagar as bolsas dessas pessoas. Então é uma questão bem complexa de equilíbrio entre os parâmetros de competição, de apoio ao circense, de conceitos do que é competição e muito mais. É claro que eu entendo que poucas coisas nessa vida existem uma perfeição exata onde você só ganha e não perde nada. Mas ao mesmo tempo é sempre interessante a gente fazer esse exercício para procurar a melhor forma possível, com o menos dano possível. Mas justamente por ser um assunto complexo, eu achei que era interessante fazer essa reflexão em vídeo para que mais pessoas pudessem comentar aqui embaixo para poder ajudar a formar essa opinião na minha cabeça e tentar gerar essa reflexão na cabeça de outras pessoas também. Especialmente porque, quem sabe, entendendo melhor esses conceitos e deixando melhor para todo mundo, não dê para fazer umas versões desses festivais para funcionar aqui no Brasil mesmo. Porque tem muita gente precisando de apoio financeiro por aí para fazer uns projetos bem legais e que muitas vezes tem que procurar fora do país porque aqui não encontra uma coisa parecida. Mas enfim, tem bastante tempo que eu tava querendo trazer algumas reflexões que eu tenho sobre circo aqui pro canal, mas eu nunca soube se isso seria interessante ou não. Então se você gostou dessa reflexão, não esquece de comentar aqui embaixo para quem sabe eu trazer mais vídeos desse tipo. Porque com certeza eu tenho mais um monte de reflexões circenses que eu posso trazer aqui pro canal. Se esse for o seu primeiro vídeo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos vídeos do YouTube, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais, então é só seguir lá, todos os links estão na descrição do vídeo. E se por acaso você já tiver inscrito, primeiro, muito obrigado, mas se você quiser receber uma notificação no seu celular ou um e-mail toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube, não esquece de clicar no sininho que fica do lado do botão de inscrição. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, independente da rede social que você estiver assistindo isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante. E é isso. Até a próxima.